Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma resolução de questão, né? Que você já sabe, é o seu treino antes da competição. Isso é importante, porque depois que você fixou bem a teoria, agora nós vamos para a resolução das questões. Qual é a nossa questão para ser resolvida? É uma questão que vai resgatar, né, os princípios da lógica. Dê uma lida. E nós temos aí, então, o seguinte, né? Proposição é uma sentença declarativa, seja ela expressa de forma afirmativa ou negativa, na qual podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Uma proposição também pode ser expressa por símbolos. Sendo assim, alguns princípios regem as proposições. Analisem os itens abaixo. 1. Princípio da identidade. Uma proposição é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. 2. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade. 3. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente, no caso. E aí, ele quer saber, né, se estão corretos os itens, somente os itens 1 e 3, todos os itens, somente os itens 2 e 3, ou então nenhuma das alternativas, ok? Então vamos lá para a nossa análise do enunciado. Sempre eu sugiro para você, quando você termina de ler o enunciado, já ter essa visão, né? Do que se trata, né? Porque é importante você estar dentro, né, do contexto, saber a teoria que está lá. A parte teórica você já resolveu. Agora, quando você bate os olhos, você fala assim, do que se trata? Qual que é o tema geral? Qual que é o tema mais amplo? Ele está falando sobre proposições. Legal? Dentro de proposição, nós temos vários, né, vários assuntos tratados lá. Muito bem. Sobre o que ele está falando? Que são os princípios da lógica. Quanto tempo eu vou demorar? Eu sempre falo para você, o tempo que eu resolvo é diferente do seu tempo, porque eu estou explicando, chamando a atenção, que coisa que depois você, né, assumindo, incorporando na sua resolução, você vai agilizando a resolução. Então, o meu tempo de resolução, o tempo de resolução que eu vou demorar nesse vídeo é diferente do seu em termos de prova. Então, eu vejo o seguinte, você demora 3 minutos para fazer essa questão, né, quando você estiver resolvendo, né? Não com a minha explicação. Que tipo de assunto que é? Isso é sempre importante você ter ideia. Será que é um assunto teórico? Será que é um assunto que vai envolver prática? Ele mistura teoria e prática, né? Não, é um assunto teórico. Você viu que as perguntas dele, no caso, é sobre a teoria. E para a pergunta teórica, eu sempre classifico como moderado. Por quê? A teoria, né, no caso aí, eu preciso conhecer muito bem a teoria, né? Aí o pessoal despreza, né? Fala, não precisa saber teoria. Tem que saber sim. Esse é um exemplo, né, de questão que envolve a teoria. Não é toda hora, né, que eu pego uma questão prática. E isso daí é importante, tem que ter reforço da teoria. Então, sempre que envolve teoria nas questões, eu considero de um certo nível moderado, né? Tá certo? Então, médio, né? Não tão difícil, né? Não tão fácil, moderado. Tem que saber muito bem a parte teórica. Legal? E como que eu vou resolver isso daí? Eu vou resolver, no caso, né, usando o conhecimento teórico. Então, eu vejo o conhecimento, aplico o conhecimento teórico. E mais importante, né? O pessoal já pensa na lógica, já pensa que existe macete, existe atalho. Não. Nesse caso, não existe. Ou você sabe, né? Então, procura criar esse roteiro, que na hora que você vai resolvendo, você se organiza. Então, o objetivo dele é verificar se, né, aquelas declarações que eles fizeram sobre os 3 princípios, eles estão, né, certos ou não. Então, quer dizer, se eu não souber quais são os 3 princípios, se eu não souber, né, o texto para me dar uma ideia de se está correto ou não, não tem como resolver, não tem atalho, não tem como fazer de outra maneira, ok? Então, essa visão eu sempre vou treinar com você para que você possa criar o seu roteiro.
para você se organizar. O que falta, às vezes, não é conhecimento, é organização. Então, vamos lá. Né? Nós temos aqui que analisar esses 3 princípios aí no caso, ok? Ele definiu aqui para nós o que é proposição, você já sabe. Proposição é uma frase declarativa que, no caso, né, ela está associada aos 3 princípios da lógica, né? Os 3 princípios principais da lógica aristotélica. Então, se não houver conflito entre, né, a frase declarativa e respeitar os 3 princípios, nós temos aí uma proposição. Então, o que eu tenho que saber aqui, quais são os 3 princípios do caso? Primeiro deles, né? Princípio da identidade. Legal? Esse princípio aí, no caso, ele evita, vamos dizer assim, as chamadas pegadinhas. A lógica vai mandar eu acreditar, professor, como é que eu faço para julgar as coisas? Sempre tem essa dúvida, né? O pessoal entende que lógica é pegadinha. Não, não é. Né? Então ele fala o seguinte: uma proposição que é verdadeira, e uma proposição que é falsa, é falsa. Isso chama-se princípio da identidade. Ele mantém a identidade dele. Né? Então, não tem nada que vem da realidade que a lógica vai pedir para você acreditar o contrário. 5, né, é menor do que 10. Isso é verdade, a matemática diz isso. Essas coisas que vêm da realidade não é julgado pela lógica, né? O juízo de valor não é feito pelas informações da lógica, é feito pela matéria que estuda. Então, qualquer questão que parta da realidade, eu julgo pela realidade. Portanto, o que é verdadeiro é verdadeiro, o que é falso é falso. Chama-se princípio da identidade. Portanto, né, esse princípio está corretamente enunciado aqui. Então, a 1 já sabemos que é verdadeiro, é certo, né, como ele está falando no caso lá. Então, a primeira definição, né, o princípio da identidade, foi enunciado corretamente. Aí nós temos o segundo princípio, que é chamado princípio do terceiro excluído. Às vezes, o pessoal faz muita graça, né, com os nomes nas questões, né, para ver se você cairia em algumas situações, né? O princípio do primeiro excluído, o princípio do segundo excluído, né? Então, é coisa fictícia, é coisa para ver se pega alguém. Não, por que é terceiro excluído? Porque a lógica diz o seguinte: ou a coisa é verdadeira, ou a coisa é falsa. Não tem uma terceira opção para esse tipo de lógica. Tá certo? Então, dentro dessa lógica das proposições, com base, né, na lógica aristotélica, ou a coisa é verdadeira, ou a coisa é falsa. Não existindo uma terceira possibilidade, né? E outra, nem deixando de existir. Uma coisa é só verdadeira, uma coisa só é falsa. Não, ou é verdadeiro ou é falso, mas não existe uma terceira possibilidade. Então vamos ver o que ele fala. Deixa eu sumir um pouquinho do ar para dar liberdade. Uma proposição ou é verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade. Portanto, né, o nosso enunciado foi feito de forma correta, né? O enunciado do princípio foi feito de forma correta. Então, esse é um tipo de questão que não tem história, né? Ou eu sei, ou eu sei. Por quê? Porque fala sobre definições. Definição eu tenho que saber. Se eu não sei exatamente as palavras, eu preciso ter uma ideia do que ela trata, né? No caso. E o terceiro princípio, chamado princípio, né, da não contradição. Né? Quer dizer, eu não posso afirmar uma não contradição. Às vezes o pessoal chama princípio da contradição, né? Mas é mais conhecido como da não contradição. O que significa no caso lá, né? Ele fala assim, o enunciado dele: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente no mesmo contexto, aí no caso. Né? Então, quando se trata de um mesmo contexto, isso daí não pode acontecer. Ou seja, ou a proposição é verdadeira, ou a proposição é falsa. Alguns enunciam de outra maneira, né? Uma proposição e a sua negação não podem ter o mesmo valor lógico. As duas definições estão, né,
perfeitamente aplicadas aí no caso. É essa a ideia. Então, o que ele fala? Se uma proposição é verdadeira, no mesmo contexto ela não pode ser falsa. Essa é a ideia, né? Mantido o mesmo contexto, não pode ser falsa. Então, isso daí é um formato. Então, você fala assim, Maria é alta, é verdade. Maria é alta, falsa. Não, no mesmo contexto não pode acontecer isso daí. Legal? Maria é bonita, Maria não é bonita. Então, se Maria é bonita é verdade, naquele contexto, Maria não é bonita será falsa. Então, o nosso enunciado está perfeitamente, né, declarado aqui no nosso caso. Então, o que aconteceu? Nós temos aqui, né, que os três enunciados do princípio da identidade, do terceiro excluído e do princípio da não contradição, né, os três enunciados estão corretamente, né, expressos aí no caso. Portanto, né, estão corretos somente os itens 1 e 3? Não. Somente o 2 e o 3? Não. Nenhuma das alternativas? Não. Portanto, correto todos os itens no caso. Tá certo? Então, deixa eu subir lá. Vamos lá para cima. Né? Então, está aqui. Nossa resolução de questão é colocar em prática o seu conhecimento teórico. Né? É a criatividade. Tem questões de resolução imediata, como nós vimos aí. Tem questões que eu tenho que ser criativo na resolução. E a gente só consegue fazendo, né, exercício. Essa é a ideia. E analisando, né, as questões, ampliando os nossos horizontes. Por isso que eu sempre peço, né? Acabou? Faça a sua inscrição se você não está inscrito. Se você está inscrito, ative o sininho para saber das novidades, né? Se você não está inscrito, não adianta ativar o sininho porque não tem nada a ver. Compartilhe, né? Vai indicar para outros, agradeço, né? E aí, para nós, esse treinamento, que é a aplicação do conhecimento, né? De forma criativa, que são as nossas questões. Legal? Por enquanto eu me despeço. Hoje o primo fala tchau, mas eu volto com mais resoluções de questões. Tchau!